ela falou que ela tá craque no beach tênis. Eu não jogo, eu sou uma merda nisso. Mas enfim. A mosca tá enchendo o saco. Não, mas tá tudo bem. Eu tomei banho, viu? Certo. Eu queria dizer que... E aí você, então, começou natação, tênis, lá. Tênis, lá. E aí, com 15 anos, meus pais decidiram mudar para São José do Rio Preto. E em São José do Rio Preto, eu sofri muito essa mudança, porque você passa toda a sua pré-adolescência numa cidade, cria todas as suas amizades, pré-namoro, etc e tal. E aí você muda para uma cidade do interior que você não conhece absolutamente ninguém. Então você vai pro clube, né? Se enfia em qualquer esporte que te botarem lá, que afinal era alguma coisa que eu sabia fazer. Uhum. E aí comecei a nadar pro Automóvel Clube de Rio Preto. E aí comecei a lutar judô pro Automóvel Clube de Rio Preto, tal. E aí até na EFE, na natação eu não fui pra EFE, mas no judô eu fui. Mas eu era boa realmente na natação, eu era muito melhor do que do judô. O judô eu nunca fui boa, de verdade. Na natação eu era boa, de verdade, quando eu era criança. E esse negócio do start de mudança foi que, na verdade, eu mudei para São Paulo para trabalhar com direito. E aí eu fazia estágio no Corém, que é o Conselho de Enfermagem. E o Corém fica na Santa Cecília, do lado do Mackenzie. Eu morava numa república ali quase que em cima do McPhil, que é o bar que mais... Eu não sei se ainda vende cerveja pra caceta. Tem gente que foi essa semana lá. É. Né? Ainda é o bar que mais vende cerveja em São Paulo? É. Ah, porra, deve ser. Enfim, eu morava em cima do McPhil, com 5 mulheres e um banheiro. Você imagina o negócio. É a loucura, né? E todo mundo estudava no Mackenzie, e eu fazia faculdade de Direito, tinha transferido pra cá também, e fazia o estágio no Corém. Cara, eu era extremamente infeliz. Eu chegava todos os dias à noite, eu tomava cerveja todo dia, ia dormir, levantava e falava, que merda, tem que ir para aquele negócio. Até o dia que eu falei, cara, eu vou virar uma gorda alcoólatra, não tenho nada contra gorda alcoólatra, tá? Deixo claro isso. Mas é que eu não queria isso para minha vida, não era o meu perfil. E eu nunca vou ser feliz. Então, eu parei e falei, cara, eu vou entrar numa... Tinha o ângulo da Sergipe ali do lado. Uhum. Vou entrar num intensivão e vou prestar o que eu sempre quis, que eu acho que a minha vocação é esporte. Então, vou prestar isso, né? Aí, continuei no estágio, meio que meia boca, mas parei a faculdade, tentei conciliar as coisas, não deu nada certo, óbvio, né? Arrumei um emprego de vendedora na Oscar Freire, porque eu não podia contar para a família antes da hora, para poder me segurar as pontas, né, financeiras e tal. E continuei trabalhando e fazendo como é que fala? O intensivão à noite. E aí, de dia, eu trabalhava no Oscar Freire. E aí, foi passando o tempo, eu contei para minha mãe falou, filha, você está totalmente equivocada. Você não vai passar, imagina. E aí ela falou, olha, eu não vou pagar outra faculdade para você. Você tem que passar numa federal, numa estadual, porque senão não tem como. E eu tenho 2 irmãos, né? Então, e minha mãe era separada. Então, assim, não tinha mesmo como ela pagar. Não é que ela era má vontade, coitada. E aí, aconteceu que eu fui. Oi? Não, aquela olhou aqui que eu tô vendo se vai saindo pergunta. Tá. Desculpa. E aí, imagina. E aí, eu acabei passando na USP. Eu fui umas 3 vezes olhar o mural, que eu achava que era mentira. Será foda, mesmo? Né? Nossa, eu falei, não é possível. Não é possível que eu passei. Eu passei mesmo. Nossa, passei. Aí voltava pra casa. E aí, eu morava lá na Maria Antônia, e tinha alguma coisa da USP na rua, que eu não lembro agora o que era. E aí tinha um mural lá, né? Então, você podia confirmar pessoalmente no mural. E eu desci umas 3 vezes e voltei e eu falava, nossa, eu li errado. E voltava de novo, ia lá e lia de novo. E aí mudou minha vida, mudou de verdade. Foi muito bom pra mim, assim. Eu acho que foi fundamental na minha vida. E aí, logo depois que você entrou na faculdade, o que aconteceu? Você continuou trabalhando, estudando? Como foi? Eu fiquei louca, né? Fiquei bem louca, porque... A USP era integral, além de tudo. Era integral e eu não conseguia acompanhar aquele ritmo. Porque é uma coisa muito ruim
da USP é que todo mundo tem o pressuposto de que você tem uma bagagem incrível ali para entrar. Então, você tem matérias fora da faculdade. Então, você tinha matéria no IMES, tinha matéria na Química, tinha matéria na Bio. E eu, Karina, não tinha essa bagagem para acompanhar. Então, eu fui tomando pau atrás de pau em diversas matérias. Você né? pegou REC em bioquímica? Não, eu pegava DP mesmo. Né? E DP? Então, DP e DP. Eu peguei 3 vezes. Eu também peguei 3 vezes, mas eu tirei 9. Quando você resolveu passar? Quando eu resolvi, não. Quando eu entendi aquela merda. Sim. Também você estudou bastante. Não, né? Fez umas 2, 3 vezes, né? Não posso. Igual no IME, também, estatística. Eu peguei, acho que 5 vezes. Exatamente, eu não conseguia passar em estatística até que eu contratei alguém de estatística para me ensinar estatística. Contratei alguém da estatística. Porque ainda a gente tinha aula lá na matemática, os caras odiavam a galera da educação física, além de tudo. Tipo, não, e o nosso professor era russo. Não, e aí, eles põem assim, um cara que você tinha que ser um gênio de matemática pra acompanhar pra gente. Ele não falava nem português Meu direito. Deus do céu. Como é que você entendia o que o cara falava? Era muito foda. difícil. Entendeu? Não tô brincando. Eu entendi. É muito difícil, entendeu? E aí você fica se achando burra. Burra, eu falava, gente, eu sou burra, né? E eu segui com esse estigma de burra anos que eu era burra. Porque eu não conseguia acompanhar. Várias coisas eu não conseguia acompanhar. Então, e tinha pessoas geniais na minha sala. Esse é o problema. Tem sempre pessoas geniais com você, né? Então, o seu estigma de burra fica cada vez maior, né? Porque existem pessoas geniais, e isso é fato. E graças a Deus que existem essas pessoas, porque elas desenvolvem N outras coisas em outras áreas, e não a prática. Elas nunca vão para a prática, dificilmente elas vão para a prática. Né? Eu vejo assim, Gui. Teve cara que tava. Segundo ano já tava completando mestrado, ele tinha nem se formado. Mas é verdade. É incrível isso. É maravilhoso de ver. Sim. Mas não é o meu caso. Nem o meu. Então, você fica com aquele estigma assim, meu Deus, será que eu tô na coisa certa? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu sou burra mesmo? Ou não? E quando você entrou na facul, você tinha pensado, quero dar aula de natação? Porque você não. tem esse background. Você não. tinha pensado em trabalhar numa coisa específica? Não tinha pensado. Eu sabia que eu gostava muito de esporte, mas eu não sabia, assim, o que eu gostaria de fazer. E, consequentemente, eu nunca trabalhei com esporte depois que eu me formei, né? Quando eu te conheci, você já tinha o Noivo em Forma. Não. Você falava dele, amiga. A gente tomava café e você já falava do Noivo em Forma. Não, Lê. Bom, então eu tenho... a ideia, talvez, será? Você tinha essa ideia. Juro pra você. Juro pra você. Opa, Lelê, agora... Eu não posso entrar nessa. Eu também não posso entrar nessa. Nem eu posso entrar nessa. Você já tinha essa ideia. Que eu não lembro. Eu tinha... Essa ideia, ela veio durante muito tempo, mas para eu executar foi muito difícil, porque as pessoas, elas me questionavam muito, né? De tipo, mas por que, noiva? Qual o seu diferencial? O que você vai fazer de diferente? E tudo mais. Então... tinha muito esse questionamento e tinha amigos e até ex-namorado de faculdade que falava, cara, você tá maluca, você tá louca? Você tá bem maluca, assim, não dá pra entender. O que é certinho o Noiva em Forma? Porque o Noiva em Forma... começar a falar como que ele surgiu, eu queria entender o que ele é. O Noiva em Forma foi minha primeira empresa, né? E aí, um belo dia, eu acordei com um start de que... a minha cunhada, ela faz doces para casamentos. E hoje ela é uma empresa bem conhecida, né? Chama Carol Melo Doces. Não sei se eu posso falar, falei. Pode Enfim, falar, patrocinar, Carol Melo Doces, é? Carol. A gente gosta manda de uns doces. docinhos aqui. Gostamos. O que foi esse olhar? Eu não fiz olhar nenhum, é você que tá pensando. E aí, a Carol ia casar com meu irmão e ela sonhava com um fotógrafo mega caro. Sim, sabe? Um fotógrafo assim, super caro. E ele era de Rio Preto, inclusive. E aí, ela é de Rio Preto, coincidentemente. E aí eu falava, cara, se você fica reclamando que você
você quer estar linda, maravilhosa. Você fica falando, pô, eu não vou estar do jeito que eu quero nas fotos, não sei o quê, não sei o quê. Porque ela reclamava disso muito pra mim. Eu falava, cara, vamos emagrecer então, né? Se você quer isso, se você não tá se sentindo bem, qual é? Pô, você tem 6 meses pro seu casamento. Qual a dificuldade? Vambora, né? Aí eu falei, você quer isso? Ela falou, quero. Eu falei, eu vou te dar de presente de casamento. Vou te dar 6 meses de personal. Eu já tava formada, já tava trabalhando e tal. E dei de presente pra ela. E eu tirei o meu almoço, aí eu ia na casa dela, me matriculei numa academia com ela, pra poder dar personal pra ela. Treinava com ela, na verdade. Ah, fazer esse esqueminha de treinar junto. Eu treinava, era o meu horário, eu tirei meu horário de almoço pra treinar e pra treinar minha cunhada, né? E aí eu falei, cara, eu vou te dar de presente. Matriculei a gente numa academia e tal. E falei, agora não tem escapatória, você tem que ir, porque eu tô tirando meu almoço. Tô tirando meu almoço, paguei academia, fiz tudo, porra. O truque de emagrecer, então, é não almoçar e treinar. É isso. Letícia, não começa. Tá querendo ferrar já. Né? Já quer me fuder, né? Já quer falar assim, polêmica, não almoce. Esse é o segredo dela. Já temos um corte. Já temos um corte. E aí, realmente, ela emagreceu 10 quilos. Em 6 meses. Ela fez um acompanhamento nutricional? Ela fez... Não. Foi cortando. Porque ela trabalha com doce. E a maior dificuldade dela era realmente parar de comer doce durante o preparo. Sim. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, você não tem que experimentar todos os doces que você faz, né? Tipo, põe um pouquinho aqui. Você não tem que comer um doce inteiro de cada um que você faz. Você põe a massa aqui, experimenta, você sabe que tá bom, né? Você não precisa comer um doce, 2 doces pra saber que tá bom, né? Isso é mentirinha pra boi dormir. Vai juntando isso ao longo do dia. Ao longo do dia, você comeu 20 doces pra saber se tava bom, né? Você faz 15 doces, 15 diferentes. Então, e aí ela foi parando, ela também procurou ajuda e tal, principalmente pra parar essa história de ficar comendo doce inteiro, né? E foi emagrecendo real. E foram quase 10 quilos e tudo. Nessa mesma época, uma blogueira de casamento que eu havia procurado para abrir a empresa e para fazer propaganda e tudo mais, era uma blogueira grande. A irmã dela ia casar. E ela veio e falou para mim, olha, se você emagrecer minha irmã, eu faço uma matéria sua no blog. Eu falei, então tá bom. Então, como que você entrou em contato? Você que falava com ela e... Eu fui atrás de tudo. Eu batia na porta, nível... Não, e você pegou uma vanguarda do Instagram aí, pelo jeito, porque não era uma coisa tão comum. Não tinha Instagram na época que eu comecei, não era Instagram. Não era Instagram. Aí começou... Era blog mesmo. Era blog mesmo. Era blog de casamento. Saquei. E aí eu comecei batendo na porta por causa da Carol, eu sabia quem eram as maiores blogueiras de casamento, porque ela tinha esse contato. E eu fui batendo. Não, 350 nãos. E aí ela falou, minha irmã vai casar. Você quer emagrecer ela? Eu falei, quero. Aí, graças a Deus, essa mulher era uma santa. Ela, assim, se mandasse ela comer cocô com alface, ela comia. Então, foi assim, ela tinha 3 meses, ela chama Marina. E eu converso com ela até hoje, ela é uma graça. E aí a Marina, assim, 3 meses, a Marina ficou tão magra, que a galera brincava com ela que tinha rolado uma anorexia para casamento. E aí, ela ficou tão preocupada de me dar o resultado que eu precisava, que ela fazia qualquer coisa que eu precisasse, assim, sabe? Ela comprou a briga, assim, e tal. Então, ela era muito disciplinada. Ela treinava, mas a gente treinava, assim, 3, 4 vezes por semana. E ela comia super direitinho. E aí, foi aí que eu fiz uma parceria com uma nutricionista também. Então, foi tudo meio que casando. As coisas foram se encaixando. E aí, quando veio o resultado dela, ela também emagreceu quase 10 quilos em 3 meses. Foi esse absurdo. Ela estava muito magra. E essa é uma matéria gigante minha, no blog dessa blogueira. Cara, foi inacreditável. Eu abri meu e-mail no dia seguinte, tinham mais de 100 e-mails pedindo orçamento. E eu falei... Aí eu falei, cara, como é que eu vou atender? Porra, deu certo, e agora? Exatamente. São problemas bons. Eu pus água aqui pra você, mulher. Mas eu tô então, fazendo a mesma coisa. Põe aí pra usar nosso copo bonito. A Letícia, na verdade, porque ela não gosta de garrafa. Tira essa garrafa de cima da mesa. Desgraçada. Só se puder...
Se você patrocinar, você vai estar aqui em cima dessa... Você vai estar no chão. É isso. É verdade. Aí eu comecei a ir atrás dessas pessoas, E aí, desesperada, coloquei anúncio de contrata-se profissionais de educação física e comecei a botar essas pessoas para ir dar aula comigo. Criei uma metodologia do nada. Ia perguntar isso, e aí? Criei uma metodologia do nada em 3.000 dias, né? 3.000 dias, porque não é do dia pra noite, porque não dá nada certo. E aí, essas meninas começaram a trabalhar comigo. E a Nutri foi junto com você? Foi comigo. E aí, no final das contas, a gente já era, assim, 10 pessoas trabalhando e bombando, o negócio tava bombando. Como é que era? O personal ia na casa das pessoas? Ia na academia das pessoas? Ia na casa. Não A maioria das pessoas vinham a você mandava o profissional até elas. Exatamente. Entendi. Exatamente. Eu atendia muita gente, eu cheguei a dar, sei lá, quantas aulas por dia? 12, 13 aulas por dia. Muita coisa. Só quem dá aula sabe quanto isso é pesado. É Nossa, pesado. 12, 13 no dia a dia... insustentável. Eu já tive fase nem de tudo isso e já... Tipo, Não, se você der 12 aulas, você vai trabalhar o dia inteiro. Não dá. Porque você não vai dar 12 aulas seguidas. Você não vai treinar, dar 6, você não vai fazer nada. Eu vou dar um exemplo. Eu acordava às 4h30 e chegava em casa às 10.